Então, queridos alunos, alunas, é, estamos gravando aqui mais uma aula sobre literatura. É a nossa segunda aula praticamente, né? E o assunto que nós vamos tratar, ele é semelhante ao assunto anterior. O assunto anterior era as funções da literatura. E o que nós vamos trabalhar aqui agora são gêneros literários. Não devemos confundir gêneros textuais, são gêneros literários, para que você possa diferenciar três tipos de texto da literatura, né, que se diferenciam por suas qualidades, pelo seu conteúdo, pelo seu tipo de personagem, pelo seu tipo de história, tá? Então, nós vamos começar com a mesma pergunta que fizemos na aula anterior. O que é literatura? Vocês viram que na aula anterior estávamos nos referindo especialmente à linguagem. Aqui não. Aqui é um comportamento do poeta ou então do próprio escritor na hora dele criar a literatura. Então, o que é a literatura? Uma coisa é escrever como poeta e a outra coisa é escrever como historiador. Ou seja, ambos escrevem, mas um é chamado de poeta, o outro é chamado de historiador, né? O poeta ele pode contar ou cantar, né? No caso de cantar é para textos poéticos, poesias, coisas não como foram, mas como elas deveriam ter sido. Enquanto o historiador deve relatá-las não como deveriam ter sido, mas como foram, sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer que seja. Então, neste momento, você vai observar que o poeta, o criador do texto literário, ele não retrata a verdade propriamente dita. Ele pode criar, ele pode inventar, ele pode acrescentar, né, um personagem de forma totalmente diferente. Ele trabalha com o nosso imaginário. Então, esse se diferencia o poeta do historiador. Tá? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse detalhe. Olha, nessas palavras, o escritor espanhol Miguel de Cervantes. Quem é Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes foi o autor de Don Quixote, se você já ouviu falar. Miguel de Cervantes ele é um espanhol e ele viveu no Renascimento, em torno de 1540, 1550, por aí, o período da vida dele como autor do livro. Tá? O Quixote foi um dos livros mais bem conhecido desse período todo. Hoje é considerado um clássico, né? E é uma obra de arte. E ele fez esse comentário aqui, como ele é um conhecedor de vários comentários, de várias posições sobre literatura, e uma delas que ele falou foi isso aqui, olha. Sendo a arte da palavra, permite ao escritor ou artista inventar e criar os fatos e seres de uma obra literária. Então, por meio da palavra, o que é o escritor? O que é o poeta? O poeta é aquele que cria fatos, né, e que cria uma obra literária com personagens fictícios. Essa aqui é a ideia, o qual ele permitiu. Tá? Esse slide de hoje que eu estou colocando aqui, ele é a explicação da apostila que eu estou enviando para vocês no Google Room. Tá bom? Vocês vão ler lá e ao mesmo tempo vocês podem vir aqui para a explicação para entender melhor. O cientista, o jornalista e o historiador, eles devem retratar e descrever objetivamente. Veja, agora é o contrário, né? Não estamos mais falando de um poeta, não estamos falando mais de escritor literário. Estamos falando agora de aqueles que escrevem um texto que não tem o caráter literário. Ou seja, um cientista, quando ele faz uma obra científica, o jornalista, quando ele faz uma notícia, e o historiador, quando ele retrata fatos que já aconteceram na vida de um povo, na vida de um país, assim por diante. Eles devem retratar e descrever, mas objetivamente. O que significa objetivamente? Se seja tudo bem claro, que nós sabemos o que ele quer dizer. Tá? Isso quer ser objetivo. Ou seja, o que realmente aconteceu num determinado dia, numa determinada hora, num determinado evento, envolvendo pessoas e fatos reais e documentos não inventados. Né? Então, quando o cientista, um jornalista, historiador, ele vai escrever, ele retrata as coisas com todos os detalhes da realidade. Quanto mais detalhes reais ele colocar, ele promover, mais o texto será bem comprovado. Nós não podemos ter
Nós não podemos ficar, ler uma notícia e nós ficarmos na dúvida sobre a situação, né? A notícia ela não pode ser mentirosa. Por isso que hoje em dia um dos grandes problemas da internet é o que a gente chama de fake news. O fake news, que ele acontece? É um tipo de texto que tenta passar uma notícia para a gente, mas é uma inverdade. Imagine se hoje nós assistíssemos o Jornal Nacional, assistíssemos o jornal de outras emissoras e a gente não conseguisse acreditar naquilo que eles estão falando. Eles deturpam a realidade, deturpam os fatos. Isso não é bom para o mecanismo de notícia, né? Ou seja, já imaginou eles apresentar um documento que não existe, um personagem que não existe, e nós vamos ter informações erradas, nós vamos ter um pensamento errado sobre isso. Diga-se passagem, isso está acontecendo bastante nesse nosso período de pandemia. Algumas coisas realmente estão sendo colocadas de forma deturpada, né? Nesta comparação de valores, nós percebemos a diferença entre um texto literário e o não literário. Portanto, o texto literário é aquele em que o poeta escreve o seu texto. E o não literário é quando é um cientista que tem que deixar as coisas bastante claras, o jornalista também que tem que ser muito claro e objetivo, e o historiador que tem que, na sua maioria, ele tem que estar documentado, tá? Então veja só um exemplo no próximo slide, principalmente aqui de um jornal, tá? Então, olha que está escrito: o abandono escolar cai e resultado dos alunos melhora. Isso é uma frase clara, é uma frase objetiva, né? E você sabe qual é o assunto, por isso ele tem clareza. Abandono escolar. E o que é que ele está querendo dizer? Que o abandono escolar caiu ou está caindo, não é? E o resultado é que os alunos estão melhorando na sua qualidade. Então, quais são as características de um texto desse jornalístico? Primeiro, característica: texto com clareza. Está claro, está objetivo, não é? A notícia é verdadeira, muitas das vezes tem dados, tem expressões de alguma autoridade sobre o assunto, tem documentos que comprovam a notícia, muitas das vezes, os fatos que eles relatam são reais e os personagens também são reais. Uma notícia não pode ter um personagem fictício, tá? E o objetivo desse tipo de notícia dos jornais não é emocionar as pessoas, diferentemente do texto literário, que tem como função emocionar, né? A notícia quer, na verdade, esclarecer um fato que aconteceu atualmente. E é isso que faz a diferença entre notícia também e a reportagem, tá? Então, quando é notícia, é um fato que aconteceu quase que imediatamente, um ontem, um hoje, né? Ou neste momento está acontecendo um fator e eles estão te mostrando. Isso é considerado notícia. Agora, quando eles pegam um fato, um assunto, por exemplo, falar sobre abandono escolar no ano de 2019, isso vai se tornar uma reportagem, não é mais chamada de notícia. Inclusive, esse assunto caiu na prova do Enem recentemente. A diferença entre notícia e reportagem. Portanto, ao contrário, a literatura, ela cria e recria a realidade. Veja então como é um pouco diferente em relação ao texto não literário. Na literatura, essa realidade ou essa criação, né, da realidade fica inventando pessoas, inventa cenários, inventa histórias e inventa identidade. Elas tanto podem acontecer no momento passado, quanto também pode acontecer de forma futura. Então, quando você vê, por exemplo, um filme como, vamos dizer, De Volta para o Futuro, onde eles vão para um tempo, né, que é uma irrealidade, de certo modo, de algum tempo, que isso não existe, você passar de um tempo para outro, e ao mesmo tempo joga a pessoa lá na história para um futuro, entendeu? Então, é tudo criado ou na imaginação do seu autor. Essa que é a grande diferença entre os dois tipos de texto, tá bom? Vamos lá. Podemos conceituar a literatura como ficção. Então, quando se fala em ficção, estamos falando de literatura. E o que é ficção? Ficção é nada mais nada menos que a ideia de inverdade. É a criação, é da imaginação do autor, tá? Então, uma ficção que recria uma realidade. Portanto, não é necessariamente uma verdade. Ele pega a realidade e recria, ele modifica aquele personagem. Muitas das vezes acontece aquilo que ele está contando ali na história,
porém ele muda muitas das vezes o personagem, às vezes o personagem é totalmente fora da nossa época, totalmente fora do nosso mundo, super imaginário, não é? É extremamente fictício. Então podemos conceituar a literatura como uma ficção que possui o potencial de adaptar uma obra a fatos reais ou simplesmente expressa fatos imaginários, né? Então, essa que é a ideia de recriar. A ferramenta da literatura, já foi dito lá, é a palavra. E essa palavra ela vai seguir o estilo subjetivo de cada autor. Muitas das vezes você não conhece a intenção do autor sobre aquele texto. E o autor ele vai interpretar a realidade sob o seu ponto de vista. E aqui ele pode fazer uma análise daquilo que ele está vendo numa sociedade e durante uma época, né? A maneira dele olhar os fatos que estão acontecendo pode tornar, dentro de uma literatura, algo maravilhoso, mas também pode muito bem tornar uma coisa ruim, simplesmente. Tá? Então, suponhamos, hoje nós estamos cheios de filmes cinematográficos, onde ele expressa, por exemplo, onde representa uma tragédia social, vamos dizer, uma explosão num determinado lugar, né? Essa explosão nesse determinado lugar é recriada de maneira, muitas vezes, fora da realidade, é recriada. Não é? Muitas das vezes, por exemplo, quando você vê um filme em que se joga uma granada e você vê aquela explosão, na verdade, uma granada ela não gera uma explosão com aquelas granadas de mão. Ela não joga uma explosão que cria um monte de fogo. Só se o lugar, o ambiente que ela explodir, realmente tenha, vamos dizer, vestígio de algo de combustível. Entendeu? Mas ele, por si só, na verdade, a granada ela espoca, ela destrói em pedaços. E esses pedaços, quem estiver por perto, é atingido. Né? Que pode muito bem matar, se entrar na cabeça da pessoa, se entrar no coração dele, ou atingir partes bastante sensíveis ao nosso corpo. Tá? Mas lá no filme, a explosão ela gera uma detonação de uma granada, gera uma explosão extremamente fictícia, né? Mas aquilo serve para mexer com a nossa imaginação. Por isso, uma obra literária, normalmente ela está atrelada ao período histórico e social do autor. Em vários livros que você ler, você vai ter contato com muitos autores da literatura brasileira, literatura de fora, você vai observar que em alguns pontos retratam a realidade do momento daquele autor, né? Então ele, mesmo sendo uma ficção, mas tem muitas coisas que retratam o período da história em que ele está contando, né? Isso é muito bom para a gente, porque quando a gente ler um livro, por exemplo, da época retrasada, em que o autor ele retrata até a realidade que existe, não a história dele não é real, mas o momento que ele está vivendo, a sociedade que ele está vivendo é real, né? É real, mas ele cria um personagem ali naquele momento. Então, quando a gente vai ler um material desse, depois de 100 anos, depois de 200 anos, 300 anos, a gente consegue imaginar como aquelas pessoas viviam naquele período, né? Como elas agiam umas com as outras e até mesmo como se falava. Tá? Então, o autor traz da sua época resquício do momento que ele viveu. Agora, é claro, também existem os autores que se despreocupam quanto a isso. Um autor hoje, por exemplo, pode criar uma história de épocas passadas e inventar uma série de coisas. E pode criar também uma história no futuro e inventar uma série de coisas, né? Basta ver, por exemplo, um filme como Mad Max, em que retrata o período do mundo que mesmo sendo, se eu não me engano, o filme, ele retrata, se eu não me engano, 2019, 2029, e nós estamos bem perto dele e está longe de viver uma vida como era daquele filme, né? Portanto, nós temos aí essa relação entre dizer que a literatura é uma obra ficcional e dizer que a literatura de outros tipos de autores não são ficcionais, principalmente no caso da notícia, é assunto real. Dentro desse ponto, a gente tem que estudar o que a gente chama de gêneros literários, não é? Então, a literatura ela é formada e influenciada pela literatura greco-romana, que são literaturas do início praticamente da história do homem, né? Que a gente chama da antes de Cristo. Então, os gregos romanos foram dos primeiros a lançar mão de histórias fictícias, né? E desde então,
hoje segue-se a divisão da literatura a respeito do conhecimento deles. Os livros que eles criavam eram divididos em 3 modelos diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Portanto, hoje a gente ainda segue essa divisão dos textos literários, né? Portanto, está dizendo aqui, olha, segue a tradição da divisão padronizada dos gêneros literários, a qual se fundamentou por meio do filósofo Aristóteles. Foi Aristóteles, né, que era um filósofo lá da Grécia Antiga, que fez a divisão desses tipos de texto. Essa separação entre 3 tipos de texto diferentes facilita a identificação das características temáticas, ou seja, do tema do texto, da estrutura dessa obra, sejam elas em prosa ou em verso. Em prosa, são os livros literários que a gente costuma ler, onde tem aquela história praticamente inventada, criada. E o que é o inverso? Em verso são aquele texto em forma de poesia. Então, nós temos também esses 2 modelos de texto, prosa e verso. Tá? Prosa são aquela literatura comum, em formato de um livro, onde tem uma história da primeira página até a última página. Já em verso, não. Cada página costuma ter uma poesia. Entenderam? É um livro também. E muitas das vezes, uma poesia não está contando a história da poesia anterior. Normalmente, uma poesia é diferente da outra, embora seja do mesmo autor, embora seja do mesmo livro. Mas uma poesia costuma retratar coisa diferente da outra poesia, ainda que seja no mesmo livro. Tá? Logo, quanto ao conteúdo, ou seja, o tema e estrutura, podemos enquadrar as obras literárias nos gêneros literários seguintes. Na verdade, são 3. Né? Então, vamos ver quais são os 3 gêneros literários. Primeiro, é o gênero épico, também conhecido por gênero narrativo. Como eu falei para vocês, esses 3 modelos de gênero aqui, eles foram criados exatamente inicialmente pelos gregos e pelos romanos, e que foram nomeados dessa maneira por quem? Pelo Aristóteles. Tá? Então, nós temos gênero 1, é o épico-narrativo, temos gênero 2, que é o dramático, e temos gênero 3, que é o lírico. E o que é um gênero textual épico? Não um gênero textual épico, mas um gênero literário, tá bem? Por isso que eu falei antes, não vamos confundir gênero épico, gênero textual com gênero literário. Neste momento nós estamos tratando de gêneros literários. Então, o que é um épico ou narrativo? É a narrativa com temática histórica. O narrador, ele canta os fatos passados, os efeitos heróicos de um povo, o que faz a narrativa ser muito mais objetiva. Tá? Hoje, os filmes que têm um determinado herói, né? No caso do Batman, vamos dizer, do Superman, esses heróis, eles, na verdade, ele pode observar que eles costumam querer salvar um determinado povo, muitas das vezes o mundo. Tá? Nós podemos enquadrar, sim, esse tipo de filme em filme épico, mas ele é uma influência exatamente do épico dos antigos. Tá? Normalmente era também um herói que, de alguma maneira, quase que real, ele estava defendendo um determinado povo. Até na Bíblia você tem isso. Você pode considerar, por exemplo, a história da travessia de Moisés lá do rio, né? Daquele mar, na verdade, né? A travessia em que ele faz ali é considerado praticamente um épico dentro da Bíblia. Tá? E nós também temos um modelo dramático. O modelo dramático é aquele tipo de literatura em que ele é feito muito mais para ser representado dentro de um teatro. Então, uma peça teatral, quase todas elas, mas pode ser misturado, como se fosse épico, como se fosse lírico, já que está sendo representado no teatro, ele é conhecido como gênero dramático. Normalmente a gente tem mania de relacionar dramático, criando dramas, como se estivesse fazendo fetiche daquelas, vamos dizer, uma pessoa que morreu chorando, né? Isso pode ser bastante dramático. Mas isso, sabe por que eles fazem isso? Porque muito desses povos antigos, eles não tinham televisão, ele não tinha rádio. Então, as histórias que eram escritas frequentemente eram representadas dentro de teatro. E ali você via o comportamento do autor ou do ator, né? Fazendo choros, fazendo briga, fazendo dramas, como a gente chama isso. Então, a ideia dramática, ela sofreu um pouco de alteração de conteúdo nos dias de hoje, tá? Mas o significado original de dramático são os textos literários, veja que está escrito aqui, texto literário feito com o intuito de serem encenados, ou seja,
dramatizados. Essa palavra dramatizada vem do grego drama. O que significa drama? Significa ação. Ele fica aqui, a ação, ela não é uma relação de sentimento, tá bom? Então vamos dividir. Existe o épico, que é aquele que retrata a vitória de um herói sobre um determinado povo ou defesa de um determinado povo. O dramático, que é a história retratada dentro de um teatro, certo? E temos o gênero lírico. Esse é o mais comum, inclusive muito mais querido pela população. Esse gênero aqui é essencialmente poético. Ele expõe a subjetividade do autor. E o que é essa subjetividade? É o sentimento do autor. Ou seja, diz ao leitor o estado emocional do eu lírico. O que é o eu lírico? Quando um autor ele cria uma história e coloca um personagem ali falando dos seus sentimentos, aquele personagem é o eu. Tá? E que ele, como ele está falando do seu próprio sentimento, ele é chamado de eu lírico. Aí, muitas das vezes o eu lá dentro daquele texto, daquela história, não é o autor. Tá? Ele é, na verdade, o personagem. Então, quando você diz quem é o lírico dessa história, o eu lírico da história é aquele que está representando a ideia do seu sentimento naquela história, seja ela lá no teatro, seja ela no épico, né? Todas as vezes que você vê um personagem expressando a sua ideia, expressando o seu sentimento, isso se chama subjetividade, mas é conhecido no texto como lírico. Por isso que um lírico ele pode estar dentro de um gênero dramático e o gênero lírico também pode estar dentro de um gênero épico. Afinal de contas, se um herói chorar, ele está expressando seu amor por vamos dizer, uma dama ali naquela história, ele já está sendo lírico. Então, o que é lirismo? É a representação do sentimentalismo, certo? E isso você vai encontrar muito quando a gente for começar a falar das escolas literárias, você vai me ouvir bastante de falar sobre eu lírico, tá? Então esse assunto aqui ele é extremamente básico. Nós precisamos conhecer tanto a função da literatura, que foi a aula anterior, quanto o gênero literário, para que nós possamos começar a falar e entender das escolas literárias. As próximas aulas ainda vão falar sobre a história da literatura. Embora aqui esse slide fale lá sobre a história da literatura, mas eu me detive apenas primeiro no gênero. Mas no próximo a gente vai falar da história da literatura. Ok, senhores? Meu nome é Alexandre. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.